Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Yugi e este é mais um vídeo resposta. E espero que esse vídeo seja bem rápido aqui. Eu só queria falar algumas coisas pontuais, não vou nem editar. E eu queria falar com você mesmo, meu caro Thiago Magalhães. Eu tenho assistido alguns de seus vídeos e neles você fala muito sobre um relativismo que é promovido pela esquerda. Eu queria tentar conversar com você hoje para explicar que, para mim, esse relativismo não é algo exclusivo da esquerda, como até certo ponto é algo necessário para a gente discutir sobre aspectos da sociedade. Eu gosto de explicar relativismo pensando em exemplos de física. Por exemplo, pensa que tem um sujeito sentado num ponto de ônibus. E na frente desse ponto de ônibus passa um ônibus a 60 quilômetros por hora. Na frente, indo para a direita. E no sentido oposto, indo para a esquerda, lá em cima passa um avião a 1000 quilômetros por hora. Dentro do. Tem o cara sentado no ponto de ônibus, tem um cara sentado dentro do ônibus e tem um passageiro lá no avião. Então, qual desses três está parado? Você provavelmente pensou que o cara que está sentado no ponto de ônibus, ele está parado, né? Mas ele está parado em relação ao chão, que é a Terra, na verdade. E se você pensar bem, o chão não está parado, a Terra não está parada. Ela está girando ao redor de si mesma e ela está se movendo ao redor do Sol. E também o Sol não está parado, ele está se movendo ao redor da galáxia, do centro da galáxia, né? Que também está se movendo ao encontro de outras galáxias que também estão se movendo, ou seja, tá tudo se movendo. Se você quiser pensar para falar que alguma coisa tá parada, sempre tem que ter em mente que você tem que dizer parado em relação ao quê? O sujeito do ponto de ônibus tá parado em relação ao chão, mas o chão não tá parado. Não tem absolutamente nada no universo que você possa pegar e falar isso daqui tá parado, pra gente medir como referência absoluto. Tá tudo em constante movimento. Então, a gente geralmente usa o chão, a Terra como referência para dizer que as coisas estão paradas. Mas por que que a Terra é especial? Por que que a Terra tem esse referencial que a gente considera melhor que os outros? Só porque a gente não vê a Terra se movendo. Para todo mundo, a Terra tá igual, ela tá parada. É uma ilusão que a gente tem que ela tá parada. Só que na verdade ela não tem nada de especial para ser considerada como um referencial perfeito melhor que os outros. Eu poderia usar como referencial o assento do ônibus, no qual o passageiro do ônibus está sentado. Se eu usasse esse referencial, na verdade, é o mundo inteiro que está se movendo para trás do ônibus a 60 quilômetros por hora. E o sujeito dentro do ônibus está parado. E o avião, na verdade, ele está se movendo a 1060 quilômetros por hora para o outro sentido. Você entende? Eu também poderia usar o assento do avião como referencial. E o passageiro do avião, na verdade, é quem está parado. E o mundo está se movendo a 1000 quilômetros por hora no sentido oposto. E o ônibus a 960 quilômetros por hora. Na verdade, errata. A 1040 quilômetros por hora, né? Porque soma, não diminui. Você entende o que eu quero dizer? São referenciais que não são absolutos e que sempre que eu tiver que falar do movimento, eu vou ter que especificar qual referencial eu estou usando. Se você está dentro do ônibus, você está sentado lá, para você o mundo que está se movendo para trás. E você não está errado. Você só está usando uma referência diferente. Então, quando a gente usa referenciais diferentes para falar sobre o movimento, a gente sempre vai discordar. Duas pessoas em referências diferentes sempre vão discordar sobre um mesmo movimento. E a mesma coisa acontece dentro da sociedade. A gente tem definições muito claras do que é certo e o que é errado. Mas certo e errado são definições que partem de premissas das nossas visões de mundo. Por exemplo, para mim, é extremamente errado, eu acho absurdo, eu acho criminoso você usar YouTube, Facebook, ou seja lá que redes sociais que for para você ficar xingando figuras públicas, para você ficar espalhando mentiras ou notícias que a gente não sabe se são verdadeiras. Eu acho isso o cúmulo, eu acho isso criminoso. E tá cheio de canais aqui no YouTube que ficam espalhando desinformações e acusações. O que que a gente faz? A gente segue o meu ponto de vista, a gente fecha esses canais, a gente, sei lá, prende essas pessoas, que pra mim é o que seria certo. Não é assim que a sociedade funciona. A sociedade não se dobra de acordo com o que eu acho certo ou errado. Também tem gente lá que acha que é errado ser homossexual, que uma pessoa devia ser presa por ser gay. E daí a gente segue a visão dessas pessoas? Não, a sociedade é algo muito mais complexo que a gente não leva em conta as convicções pessoais de cada um. O que que a gente faz então?
a gente não pega o meu ponto de vista, ou o seu ponto de vista, ou o ponto de vista do carinha lá que acha que seria errado. A gente pega um ponto de vista comum, um referencial comum, que é exatamente o que a gente faz quando a gente usa o chão como referencial, né? Se a gente não tiver um referencial, a gente não tem como falar sobre movimento. Então a gente pega o chão como referencial, que é pra gente o que tem mais próximo de referencial imóvel, apesar de não ser imóvel. Então a gente faz o que na sociedade? A gente pega como referencial os padrões de certo e errado que a gente tem na nossa sociedade. A nossa sociedade tem coisas que ela aceita e coisas que ela não aceita. Por exemplo, se você matar alguém, você não vai ser bem visto na sociedade, porque a sociedade não vê com bons olhos o assassinato. E esse é a referência da sociedade. A sociedade mesmo, a nossa sociedade, tem padrões bem definidos do que é certo e o que é errado. E quando a gente discute certo e errado, a gente não vai, ou pelo menos não tem que ir pelas nossas próprias convicções. A gente vai pelas convicções de certo e errado da sociedade como base. Mas, de novo, quem disse que a definição de certo e errado da sociedade, da nossa sociedade, é a mais correta, é a mais certa, é a melhor? Certo e errado são convicções que mudam de acordo com o tempo. Por exemplo, há 100 anos atrás, a mulher querer conquistar espaço na sociedade era errado, era absurdo uma mulher querer trabalhar. E hoje já não é mais, hoje a mulher já tem um espaço muito maior, já tem uma aceitação muito maior, porque a convicção de certo e errado mudou. A gente mudou os nossos referenciais. Então, o que a gente faz? A gente tem que ter uma certeza que sempre que a gente estiver analisando aspectos de uma sociedade diferente, por exemplo, uma sociedade de 100 anos atrás, que era a nossa sociedade 100 anos atrás, ou sei lá, a Alemanha nazista ou os Estados Islâmicos fundamentalistas, a gente tem que ter uma noção que eles não fazem o que eles fazem porque ele é errado. Eles fazem coisas que são imorais pra gente, né? Por exemplo, no Estado Islâmico eles matam pessoas por terem sido estupradas, eles matam gays por serem gays, eles matam pessoas por não serem muçulmanas. E isso é imoral pra gente, mas a gente tem que ter uma noção que pra eles isso não é imoral, isso é o certo. Pra você ver como definições de certo e errado não são imutáveis, eles são diferentes pra cada sociedade. Pro Estado Islâmico, certo e errado é bem diferente do que é pra gente. E mesma coisa para a Alemanha nazista, era muito diferente a definição de certo e errado para eles do que para nós hoje em dia. O que isso significa? Que a gente tem que aceitar, que matar infiéis pode ser certo, que matar mulheres por não usarem burca pode ser certo? Claro que não. Continuando, a gente não tem que achar certo que eles matem as pessoas só porque a definição de certo e errado é diferente para eles. A gente tem que ter noção só de que usar certo e errado não são argumentos. Quando a gente está analisando sociedades diferentes, a gente tem que levar em conta que eles são referenciais diferentes. Que a gente não está mais analisando o chão, que a gente está analisando outro referencial, a gente está analisando o ônibus, a gente está analisando o avião. E o que torna o referencial do chão melhor para análise é que o ônibus está passando pelo chão e o avião também está passando por cima do chão. A gente tem que ter uma noção de que o argumento de porque isso daqui é certo e porque isso daqui é errado não vale. A gente tem que ir mais a fundo nisso. A gente tem que dizer por que é certo e por que é errado. A gente tem que dizer, por exemplo, matar é errado. Não é argumento. Isso não é argumento. Matar é errado porque você vai estar tirando uma vida, porque você vai estar privando essa pessoa de tudo que ela poderia fazer depois, porque você vai estar infringindo o direito de outra pessoa. Isso sim é argumento. Porque você não está mais partindo de premissas subjetivas. Você não está mais usando algo relativo, sabe? Você está usando algo que é um argumento válido. Então, eu acho que esse tipo de relativização que você está tratando é algo que a gente precisa fazer para conseguir analisar esse tipo de diferença entre as sociedades. E você pode relativizar sim o que é certo, o que é errado, já que essas definições mudam tanto. Assim como você também pode relativizar várias coisas dentro da ciência. A gente não tem certeza de nada, por exemplo. A gente não pode dizer que a gente tem certeza de que a evolução tá certa, de que a gravidade tá certa, porque a gente nunca vai ter certeza. A gente tem o quê? A gente tem evidências. Mas agora, faz sentido a gente duvidar da gravidade, duvidar da evolução, duvidar da teoria da relatividade, porque a gente não tem certeza?
Faz sentido a gente ignorar as evidências que a gente tem, ignorar os argumentos que a gente tem para sustentar essas teorias, só porque a gente nunca vai ter certeza dentro da ciência? Não, nada na ciência é feito de certeza, é feito de dúvida, é feito de busca, os conceitos podem mudar, mas isso não significa que a gente deva recusar todas as descobertas, significa que a gente deva ter consciência de que aquela é a melhor explicação, apenas isso. E que ela não é sustentada por achismo, por fé, ela é sustentada por argumentos. É a mesma coisa quando a gente fala sobre o que é melhor e o que é pior na sociedade. A gente tem que sustentar isso por argumentos e não por definições pessoais. E isso não é algo só que a esquerda faz. É algo que a direita também faz muitas vezes, quando ela relativiza. Que nem eu falei, relativiza a ciência. Relativiza, mas a gente não tem provas da evolução, a gente não tem provas do Big Bang. Claro que a gente não tem provas, a gente nunca vai ter certeza. Tá? E você está relativizando algo que não faz sentido relativizar, não faz sentido você ficar duvidando, você ficar negando a gravidade ou a evolução. Como eu falei, são coisas muito bem embasadas, são coisas que a gente tem milhares de evidências. São coisas que a gente tem milhares de evidências apontando para que aquela é a melhor hipótese, que aquela é a melhor teoria. A gente não pode ignorar todas as pesquisas, todos os experimentos que a gente tem feito nos últimos séculos. Sabe? É uma série de coisas que as pessoas falam, porque a gente não tem como ter certeza 100% absoluta. Não. A gente não tem como ter certeza 100% absoluta de nada nessa vida. Não é por isso que a gente vai relativizar tudo e falar, então a gente não pode saber se a gente tá vivo, a gente não pode saber se a gente tá dentro de uma Matrix, a gente não pode saber se eu sou eu mesmo, ou se eu sou um clone, sabe, criado por aliens, a gente não pode saber se unicórnios existem. A gente não pode saber, não é por isso que a gente vai acreditar em tudo, não é por isso que a gente vai negar tudo. A gente tem que ter noção que algumas coisas são sustentadas por evidências, são sustentadas por argumentos, são sustentadas por muito mais do que verdades pessoais. Entende? Então, quando você constrói uma argumentação, você não pode simplesmente partir de premissas que são verdades para você. Você tem que partir de argumentação, de evidências, de fatos, de estatísticas, de uma argumentação mesmo. Não de verdades absolutas, já que, como a gente viu, não existem verdades absolutas, não existem referenciais melhores que os outros. Eu não sei se dá para entender o que eu quero dizer, mas é só porque eu acho que relativização não devia ser algo. Não devia, não é mesmo algo específico da esquerda. Tanto que a direita também usa em outras áreas. E também é algo que a gente tem que usar assim, que a gente tem que ter noção de que é importante, de que é essencial, mas com parcimônia, sabe? A gente tem que ter noção de quando que faz sentido a gente usar relativismo e quando não faz sentido. Eu espero que tenha ficado claro, espero que não tenha ficado confuso isso daqui, que eu não consegui me expressar muito bem aqui. E obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado e tô aguardando aí uma resposta sua também. Valeu, um abraço e até a próxima.